No vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância do Yin e Yang. O que é o Yin e Yang, né? Duas forças complementares, opostas, que estão presentes em tudo o que a gente vê no nosso planeta. Uma não existe sem a outra, você não consegue imaginar o que é o escuro sem o claro, o que é o alto sem o baixo. A nossa maneira de viver, nosso mundo, a nossa existência, ela está baseada na dualidade do Yin e Yang. Por isso é tão importante a gente encontrar o equilíbrio dessas duas forças dentro dos ambientes onde a gente vive ou onde a gente trabalha. Aqui tem alguns outros exemplos, o frio e o quente, o seco e o úmido, como você pode ver nessa imagem, de um lado você tem a umidade, você tem o mar, do outro lado você tem o deserto, então são dualidades. E dentro de casa a gente também tem dualidade em tudo o que existe, né? Você tem móveis altos e baixos, você tem cores, você tem texturas, então isso tudo precisa estar em equilíbrio. E como fazer, né? Como identificar e como equilibrar o Yin e Yang dentro de casa. Como essas duas forças são complementares, é preciso ter as duas dentro dos ambientes. Você não pode ter um ambiente muito Yin ou muito Yang, porque tanto um quanto o outro são negativos. É preciso encontrar o que a gente chama de caminho do meio. O que é o caminho do meio? É o equilíbrio, é o meio termo. É quando você consegue ter um ambiente tanto yin quanto yang. E é esse tipo de ambiente que vai trazer conforto, vai trazer alegria, vai trazer uma sensação de bem-estar. É aquele ambiente no qual você entra e você se sente bem, você se sente confortável. Quando a gente tem excesso de yang, significa que tem falta de yin. Quando você tem excesso de yin, significa que tem falta de yang, ou seja, está em desequilíbrio. E precisa se encontrar maneiras de equilibrar essas situações. Então, sabendo que o equilíbrio do yin e yang é um dos pilares do Feng Shui, é preciso entender como fazer, né, os ajustes, como identificar os erros dentro dos ambientes para poder equilibrar. Eu vou dar alguns exemplos de algumas situações nas quais é necessário buscar o equilíbrio. Por quê? Porque está desequilibrado, ou está muito yin ou está muito yang. Então, por exemplo, ambientes com pouca luz do sol. Já não entra muita luz do sol, o ambiente já é mais escuro. O que é que você faz? Usa móveis mais claros, não vai colocar aqueles móveis marrons escuros, sofá preto, azul marinho, um tapete escuro. Por quê? Porque já falta luz, você precisa de luz nesse ambiente. Então, usa móveis e complementos, né, maiores, como cortinas, tapetes mais claros. Ambientes muito grandes, muito amplos. Se você colocar móvel pequeno, vai ficar solto, parece que está faltando alguma coisa. Então você usa móveis maiores. Ambientes que tem todos os móveis muito brancos. É monocromático o ambiente. O que é que você faz? Usa tapetes e almofadas coloridas, não precisa ser hiper colorida. Pode ser num tom específico. Você pode usar dourado também para quebrar esse branco. Você pode usar tons de bege, tons de palha. Você tem que quebrar o branco. Ambientes monocromáticos, eles não são adequados para manter uma boa energia, uma boa sensação dentro dos imóveis. Locais muito agitados, por exemplo, sala de TV, quarto de brinquedo, quarto de criança. Se tem muita agitação, se você tem uma casa com muita gente ou muita criança, reduz o som da TV, reduz o som da música. Não use espelho nesses ambientes que tem muita gente, porque o espelho ele também acelera a energia. Então são formas de você conseguir o equilíbrio. Corredores muito compridos, muito longos, principalmente os mais estreitos. Não coloque no chão tapetes, passadeiras com as linhas verticais. Se você gosta de um tapete com listras, que sejam na horizontal ou então em formas onduladas. Coloque quadros
nas paredes, porta-retratos, para reduzir um pouco essa energia e esse alongamento do corredor. Não use espelho numa situação como essa também, porque vai dar uma sensação de que a energia está mais acelerada. Cantos escuros ou locais escuros, use luz, porque aí você encontra um equilíbrio entre o claro e o escuro. Escadas muito estreitas que dão aquela sensação de opressão, coloque espelho na parede, porque aí você tem uma sensação de que o ambiente ampliou. Salas com janelas muito grandes, porque aí entra muita luz do sol, já é o contrário do primeiro item, né, de ambientes com pouca luz do sol. Se você tem salas com janelas muito grandes, reduza a iluminação artificial, usa uma cortina, não precisa ser uma cortina pesada, pode ser uma cortina leve, só para quebrar um pouco o excesso de luz que está entrando pela janela. Aqui tem um exemplo de uma sala, uma casa, né? A parte social da casa, ela é toda branca, ela é toda muito clara, ela é monocromática, ela é todinha monocromática. Ela tem diferentes tons, mas são todos da mesma cor. Como é que dá para quebrar isso aqui e deixar um pouco mais quente esse ambiente? Com dourado. Então pode pôr dourado nas molduras, pode pôr dourado nos enfeites. É uma maneira de você equilibrar o excesso de branco ou de um bege muito clarinho de um ambiente. Pé direito muito alto. O que acontece com o pé direito muito alto? Você parece que é menos importante. Quanto mais alto o pé direito, menor você se sente. Quando você entra numa igreja, as igrejas, os templos têm pés direitos altíssimos. Por quê? É para você se sentir pequenininho mesmo, para você perceber que quem tem o poder, quem tem a força, não é você, né? Então, quando você tem pé direito muito alto, para você se sentir melhor, você tem que, de alguma maneira, rebaixar esse teto. E aí, como é que você consegue? Com lustres pendentes, lustres grandes, pendentes, eles já dão uma sensação mais confortável. Móveis muito escuros. Se você tem móveis muito escuros, é importante ter uma boa iluminação. Nesse caso, ter uma janela aqui enorme, uma porta-janela, uma porta de vidro grande. Então, nesse caso, não tem problema ter um sofá preto com uma parede de cimento queimado. Por quê? Porque a iluminação que vem de fora ajuda a dar equilíbrio nesse ambiente. Corredores longos. O que é que você faz? Decora esse corredor de alguma forma que não cause bloqueio, não pode impedir a passagem das pessoas nem o fluxo do Qi. Aqui tem um móvelzinho pequeno, não sei se é uma sapateira, enfim, e tem alguns quadros, espelhos, tem uma mescla de elementos, tem plantas, é um corredor largo. Aqui tem um espelho também. Nesse caso, como o corredor ele é mais largo, não tem problema colocar esses elementos. Do lado de cá tem alguns quadros e uma mesinha de apoio bem estreitinha. E olha que interessante, tem aqui um vaso de plantas, por quê? Porque a porta de entrada principal está aqui, ó, em frente a esse corredor. Então, para quebrar um pouco o fluxo da energia que já entra por aqui, vem direto para o corredor e acelera mais ainda essa energia, esse vaso aqui está super bem posicionado. Paredes muito escuras, o que é que dá para fazer? Piso claro e espelho. Por quê? Porque o piso claro traz luz e o espelho reflete a iluminação, né? A luz reflete o branco do piso e também reflete a luz que está no teto e deixa o ambiente mais iluminado, mesmo que ele tenha as portas e as paredes escuras. Halls de entrada muito largos, você entra no ambiente, é muito grande a entrada dele, tem aquele hall muito largo que você se sente meio perdido quando entra. Você coloca móveis, objetos de decoração de maneira que não cause bloqueio. Então aqui tem um tapete, tem um aparador aqui do lado, com plantas, um abajur, tem uns cestos aqui embaixo, mas não está na frente da porta, então não está causando bloqueio e está
preenchendo o ambiente, ele não está vazio. E do lado de cá também tem um móvel com vários elementos em cima, um tapete e aqui está a passagem. Então tá tudo certo, porque tá decorando, tá complementando, não tá deixando vazio e não está causando bloqueio. Teto rebaixado, já é o oposto do pé direito alto. Aqui foi feito um rebaixamento do teto, embutiu as luzes, mas qual é a sensação que causa um teto rebaixado? Dependendo da altura do teto rebaixado, você sente uma certa opressão. Para compensar isso, o que é que você faz? Usa móveis baixos. Então tem o rack da TV baixinho, não vai por aquele rack que vem até aqui em cima, não vai colocar um móvel alto, um sofá que tem um encosto muito alto. Você usa móveis baixos, então tem bancos baixos, o rack baixo, o sofá ele é bem largo com as costas mais baixas. Então dessa forma você consegue equilibrar o yin com o yang e ter um equilíbrio geral do ambiente e uma sensação melhor para quem fica nele. Cantos vazios. Coloque plantas. Não deixe os cantos das casas, dos ambientes ficarem vazios. Coloca a planta ou coloca um abajur de pé, coloca alguma coisa, coloca uma cadeira pequena, alguma coisa nos cantos. Cantos vazios, eles não são positivos, eles acumulam energia, eles não deixam o ambiente mais bonito e acaba ficando uma coisa meio perdida, porque você tem uma sala, às vezes, decorada e lá você tem um canto abandonado. Então, se você não tem outra coisa para pôr nos cantos, coloca plantas. E é bom porque as plantas elas também renovam a energia, elas filtram a energia. E nos cantos é muito bom também, porque é um dos lugares onde a gente tem acúmulo de energia chá. Ilumine locais escuros, como eu já falei anteriormente. Você pode ter uma luminária de chão, pendurada, não importa como. O importante é que tenha luz. Já que está escuro o lugar, ilumine. E fechando esse vídeo, esses são apenas alguns exemplos de como você pode equilibrar Yin e Yang. O importante primeiro é identificar se o ambiente está muito Yin ou muito Yang e ver qual é a mudança que tem que ser feita. Precisa analisar cor, textura, tamanho do ambiente, tamanho dos móveis, iluminação, é muita coisa que tem que ser avaliada para identificar se esse ambiente precisa de elementos mais yin ou elementos mais yang. Para a gente fechar, eu trouxe uma imagem de uma lavanderia aqui, uma área de serviço toda em preto, que eu acho super bonita, mas se ela fosse só preta, ela seria totalmente yin. A gente não teria o elemento yang aqui, ainda mais porque a gente tem muita água, né, em área de serviço, seria mais yin ainda. Mas aqui foram colocados todos os cestos em palha, e a palha é um elemento yang. A palha é um elemento que vem das plantas vivas, então, e da cor também, que tem a palha, que é um tom para o marrom, né? Um dos tons da escala do marrom para o bege. Então, o uso dessas cestas de palha, além de terem deixado essa área de serviço muito mais bonita, muito mais agradável, ela trouxe equilíbrio entre yin e yang. Então existem várias formas de você conseguir equilibrar um ambiente quando você identifica que ele está muito yin ou que ele está muito yang, tá bom? Espero que você tenha gostado e tem vários outros vídeos no meu canal, é só me seguir que você vai aos poucos conhecendo um pouco mais sobre o Feng Shui e sobre como aplicar essa metodologia milenar na sua casa. Um abraço e até o próximo vídeo.